Queridos e queridas, bem-vindos ao canal Sua Filosofia e a mais um episódio do nosso podcast Papo de Filósofo. E hoje recebendo o queridíssimo e já presente aqui em outros quadros, Osmarzito, o Osmar, que vai falar com a gente hoje sobre Nicolau Maquiavel. Antes da gente começar o nosso papo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e não se esqueça, se você puder e tiver afim aí, ajuda o nosso projeto. Aqui embaixo tem o Apoia-se, apoia.se/Sua Filosofia. Qualquer ajuda financeira acima de R$ 1 é muito bem-vinda. Se você não tiver a fim de se inscrever no Apoia-se, embaixo tem o link do Pix. Lembrando que todo valor arrecadado é para reverter aqui ao canal em equipamentos, em edição, justamente para que a gente consiga ir cada vez mais longe e chegar refletindo aí no coraçãozinho das pessoas. Demorou? Galera, então vai rodar a vinheta aqui e depois da vinheta eu recebo o Osmar. Bora lá! Fala, Osmar! E aí, Tonico, beleza, irmão? Só na alegria. Gente, ó, para quem não conhece, o Osmar, professor de Filosofia e Sociologia aqui em Londrina, região. Cara sensacional, muito engajado aí. E hoje a gente vai conversar sobre Nicolau Maquiavel e o Osmar é parceiro de futebol, parceiro de vida e sempre está presente aí mais uma vez. Obrigado, Osmar, publicamente agora dizendo muito obrigado. E se apresenta aí pra galera, fala sobre você. Bom, eu que agradeço, começo agradecendo. Só um apontamento. Acho que a vinheta mudou da última vez, não era assim? Mudou. Mudou, né? Ficou Mudou. da hora. Eu gostei daquela paradinha do óculos ali em cima da mesa. O bagulho tá profissional, velho. Tem todo sentido filosófico. Então, velho, louco. Bom, mas para quem não me conhece, sou o Osmar, estamos aí no rolê. Como bem diz o Tonico, somos parceiros aí do futebol, ali na linha de defesa, um zagueiro, um meiuca, revezando, brigando. Como sempre, se não tem briga, não tem jogo, não tem graça. Se não tem briga, não tem jogo, exatamente. E bom, eu fiquei muito feliz com o convite, porque falar de Maquiavel, bom, o Antônio é da área, ele sabe, nós sempre temos alguns autores que são prediletos, que são aqueles caras que a gente se identifica de alguma forma com o autor, e Maquiavel é um dos, né? Eu não diria mais como o único, né, nesse campo, eu acho que mudei, acrescentei alguns, tirei outros, enfim, mas Maquiavel tem sempre sua vaga permanente ali no meu coração, de pensador meia boca. Mas Maquiavel é de fato um cara que eu admiro bastante pelo seu contexto, né? Um cara que vive num contexto bem complexo, que é a Renascença, e a coragem, a audácia que ele tem de desenvolver, sobretudo, a obra O Príncipe, é algo que transcende qualquer possibilidade de apego à moralidade, no caso. É muita coragem no momento que ele faz, apesar, né, da Renascença ser a representação de um tempo de questionamentos, né, não só no campo da política, mas no campo das artes também, enfim. Mas fazer o que ele fez, escrever como ele escreveu, afirmar o que ele afirmou é complicado. Então é um cara que eu admiro bastante, sobretudo pela coragem e pela total falta de crise, assim, para se expor em alguns momentos, em algumas cartas que ele escreve para o seu parceiro, aí, seu amigo também. Enfim, então fico muito feliz de estar mais uma vez aqui. E é um canal que eu indico, viu? Se você for meu aluno de repente, é o canal do Tonico, a Sua Filosofia. Aqui você vai ter um monte de coisa maneira, um monte de gente boa. Tem gente que ele está falando que para mim que vai vir nos próximos aí, que dá até uma vergonha de eu ter aqui. Pelo amor de Deus, não fala isso não, não fala isso não. Mas enfim, é só gente boa mesmo. E o Tonico é o cara parceiro, né? Então, tamo aí. Então é nóis. Gente, ó, então, já para entrar com os dois pés no peito, que o Osmar é um cara direto, sem rodeios. Osmar, conta para nós aí, fala, já que você citou sobre o contexto histórico do Maquiavel, tudo que cercava ele ali, conta um pouco pra gente, porque na filosofia política sempre o contexto histórico é importante, claro que nos outros eixos temáticos da filosofia também, mas na política parece fazer um pouco mais de sentido dentro da obra, né? E o Maquiavel tem um contexto bem peculiar que de verdade vai respingar, talvez até escorrer para dentro da obra dele. Então fala para nós aí, disserta sobre essa ideia de
qual que é o contexto do Maquiavel, como que ele estava vivendo, onde ele estava vivendo? Bom, tem alguns momentos assim que é importante a gente pensar em Maquiavel. Primeiro, a gente poderia dividir, inclusive, em 3 etapas para a gente entender legal o autor. Primeiro, que eu falar, antes de começar a falar, só apresentar um pouco dos livros do autor. Eu até separei alguns aqui que são legais. Vou tentar ler um trechinho, ou outro aqui, que são aqueles trechinhos mais conhecidos, mais polêmicos, né? Enfim, do autor. A obra mais importante do autor, mais conhecida, é essa daqui, O Príncipe, né? Enfim, que eu indico, inclusive, essa edição, que é uma das que eu tenho umas 4. Eu acho a melhor. Essa e a da Abril são as melhores. Essa aqui é da Martins Fontes. Bem boa. Essa aqui é da Abril. Bom, pelo menos aqui eu tenho essa. Ó. Aí, ó, eu tenho essa da Nova Cultura também, que é legal. Dos Pensadores também, interessante. Enfim, tem outros aqui. Tem um que é péssimo, viu? Tem um que vem com comentários do Napoleão. Não é bom. Essa aí é pior, cara. Eu lembro que eu ganhei de um aluno, enfim. Obrigado, viu, cara? Se eu tiver... Mas é péssimo. Enfim, então o Príncipe, aí ele tem esse aqui que também é bacana, que vem vários livros dele, que é A Arte da Guerra, a Vida de Constúcio Castracini, Belfagor, o Arquidiabo, que é sensacional esse livro, e vem também o Príncipe. E tem Mandrágora, que a Mandrágora eu emprestei para um infeliz e não me entregou, não me devolveu ainda, que é Belfagor e Mandrágora são peças de teatro. Então, Maquiavel, ele não era apenas um escritor político. Aliás, a gente pode já começar falando que ele não é um escritor político, né? Um teórico da política. Ele não é, bem longe disso. É exatamente o oposto. Ele é um prático da política. Então, mas é um camarada que escreve, além de escrever sobre aí questões relacionadas à política, sobre a experiência prática que ele teve, mas ele escreve também elementos da peças de teatro, ele escreve comédias. Então, Belfagor é uma comédia, Mandrágora ele até ele vai analisar ou vai alinhar alguns elementos com o Príncipe. Ele escreve esse daqui também, que é a História de Florença, que é bem legal. Ele será, fim das contas, ele vai conseguir um trabalho, não é um trabalho permanente, mas é um trabalho importante, né, que é encomendado pela família Médici para escrever a História de Florença, e os comentários sobre a primeira década de Tito Livio, um dos imperadores romanos aí. Enfim, que o objetivo dele era escrever sobre todo o período, mas ele acabou escrevendo só sobre a primeira década. Enfim, gente. Dito isso, qual que é o contexto do autor? Então, primeiro, a primeira parte, a gente pode pensar que é o Maquiavel, que não é de família rica, né? Então ele é de uma família mediana, assim, que tem uma certa relação com as nobrezas, enfim, mas ele não é nobre, a sua família também não é uma família de grandes posses, enfim, mas é um camarada que conseguiu desenvolver seus estudos, né? Então ele estudou latim, estudou uma tradição que é marcante na época da Renascença, que é a tradição humanista, que é um ponto importante também para a história, um ponto importante para o pensamento filosófico, e que tem essencialmente essa valorização daquilo que é humano. Isso vai marcar bastante a trajetória, a forma de reflexão de Maquiavel, né? Então, essa valorização do humano, suas potencialidades, suas capacidades e também suas limitações. Esse é um ponto fundamental para a gente entender o autor. Maquiavel, ao concluir seus estudos, ele começa a buscar também funções ali, ou tentar trabalhar, se alocar, né? Conseguir um emprego que lhe dê uma vida bacana, que ele consiga viver bem. Ele tenta, por algumas vezes, no governo Médici, ainda tenta algum emprego, um trabalho, ele não vai conseguir nesse primeiro momento. A Florença era uma cidade bastante rica, beleza? Que é a cidade natural do autor, por isso a história de Florença. Então, uma cidade bastante rica, uma cidade com muito dinheiro, enfim, envolvido. A família Médici é a família que é uma das famílias que inventou os bancos que nós temos hoje, tá ligado? Bradesco,
Santander e por aí vai. Esses caras que vão criar essa parada. Então, dá para você perceber que é uma galera rica, né? Só que a família Médici, ela não... E era uma prática comum também da Itália. Em geral, os caras não tinham exércitos próprios. Isso é um ponto importante e também que vai aparecer tanto nos comentários da primeira década de Tito Livre quanto no Príncipe. Então, Maquiavel, como a família Médici ela não tinha um exército próprio, então a Florença era uma presa fácil, né, para os seus inimigos e tudo mais. Florença ela vai passar por um processo de transição, de derrubada do poder, né? Então tem um grupo de poder ali que quer instaurar uma república e quer expulsar a família Médici. Vai conseguir, vai fazer isso. Nesse processo de instauração da república, chamada República de Soderini, é onde Maquiavel vai conseguir um emprego, beleza? Por conta da sua formação, e aí onde ele vai trabalhar na segunda chancelaria de Florença, ele vai trabalhar na diplomacia, então ele vai ter um papel importante ali nas relações entre estados, beleza? E nas relações, sobretudo nas relações relacionadas à guerra, né? Então ele vai ser um camarada que vai pensar, vai tentar estruturar, portanto, os elementos relacionados aí à guerra, o Ministério da Defesa, por exemplo, de Florença. Ele não é o cara mais importante, tá? Então, às vezes fala, então ele era um diplomata, então ele que definia. Não, tinha um escalão, ele era do segundo, terceiro escalão, assim, mais ou menos, tá? Enfim, então não era o cara assim mais importante, mas só que era um cara que tá, sobretudo pelo trabalho que ele vai desempenhar aí, que vai dar mais ou menos uns 10 anos, se não me falha a memória, que ele vai exercer essa função, ele vai trocar ideia diretamente com os principais principados aí da Itália. Por que principados? E quais são os principais principados? Esse talvez o ponto central para entender, inclusive, a opção que Maquiavel faz em determinado momento, isso é importante deixar claro, que é pela monarquia. Maquiavel, só para entristecer uma galera aí, Maquiavel não é um defensor de monarquias, muito menos absolutista. Beleza? Cansei de ver, nossa, ali, apostila, Maquiavel absolutista. Não, cara, não. É preciso ler as paradas e entender o contexto, senão vira zona. Maquiavel, ele é republicano, ele defende a república. Tanto que nessa obra sobre Tito Livio, ele está falando sobre as benesses de uma república também. É claro, apresentando problemas, mas entendendo que existe uma série de vantagens numa república. O problema da Itália nesse momento é que todas essas grandes cidades que a gente conhece e admira e que quer conhecer, muitos aqui que estão assistindo provavelmente já conhecem algumas dessas cidades. Acho que você também, né, Tonico? Você deu uma rodada pela Itália ou não? Sim, né? Sim. Deu uma rodada pela Itália. Todas essas grandes cidades eram principados, eram reinos separados. O que significa que o que nós conhecemos como Itália hoje era apenas uma região geográfica, né? Florença era um reinado, Roma era outro, Nápoles, que é sensacional essa parte, Nápoles era outro, enfim, Milão, enfim, Veneza, todas essas eram reinos separados. O que significa que nós temos um cenário de absurda instabilidade política, porque esses caras eram inimigos, né? Esses caras eram inimigos e eles estavam o tempo todo querendo um atacar o outro, todo mundo contra Roma, porque Roma tinha ali a representação do papado, e o Papa, a galera normalmente não sabe disso, mas o exército papal era um dos exércitos mais fortes, mais equipados e próprios, inclusive, né? O César Borgia, que é uma figura importante para Maquiavel aí, ele vai conseguir construir um exército próprio e não um exército de mercenários. Esse é um ponto importante também, beleza? Enfim, então qual o cenário? Qual o momento em que está vivendo Maquiavel? Ele pega um período de transição, ou seja, de derrubada da família Médici, ou seja, uma disputa dos dos florentinos, e a influência, aí sim, de franceses e espanhóis nesse contexto italiano, beleza? Porque são os dois reinos unificados já e fortes nessa época. Você tem a disputa com Roma, você tem disputa entre todos, então cai a família Médici de Florença. Temos aí 17, em média ali,
pelo menos 17 reinos e principados que compõem a Itália, e Maquiavel ele percebe a necessidade, ou ele vai defender a necessidade de unificação da Itália. Beleza? Esse é um ponto, e talvez um objetivo, uma idealização de Maquiavel. Beleza? Enfim, dito isso, com o passar do tempo, Maquiavel, a família Médici, ela consegue se reestruturar, né, se fortalece, com apoio de outros estados, eles conseguem invadir novamente Florença e retomar o poder. Nesse processo de retomada do poder, todos aqueles que trabalhavam ou que representavam a República, que estava instaurada ali em Florença nesse momento, vai cair, será fragilizada, beleza? E aí Maquiavel cai junto. Maquiavel será, num primeiro momento, preso. Num primeiro momento, ele vai ser apenas afastado, né? Então, todos aqueles vão sair. Com o passar do tempo, já com a família Médici, vai surgir uma notícia de conspiração. A galera está tentando novamente. E aí, na lista, aparece o nome de Maquiavel. Aí ele é preso, e aí ele será torturado por mais ou menos 1 ano aí, até para ele revelar tudo que ele soubesse, né, sobre essa tentativa de novo golpe. E aí os caras vão perceber que ele realmente não sabia nada, não estava sabendo sobre nada, enfim. E aí ele é expulso de Florença e ele vai viver numa cidadezinha, se não me falha a memória, chamada São Caetano, que é próxima a uma cidade, tipo Cambé, tá ligado? Uhum. A pessoa que mora em Cambé já tá puto. Tipo uma cidade dessas menores, que são próximas às cidades um pouco maiores. Aqui no caso, Cambé, Londrina, Rolândia, assim, sei lá, esse tipo de coisa. E aí ele vai passar o resto da sua vida ali. E nesse momento é a hora que ele fala assim, bom, o que eu sei fazer? Eu sei trabalhar com política, eu não sou um cara do campo, então eu vou escrever, né? Ele escreve algumas peças, que é dessas que foram citadas, e aí ele escrevendo, enquanto escrevia a primeira década de Tito Livio, o autor ele vai escrever o Príncipe também, como uma cartada. 2 significados básicos. Primeiro, um manual de política, um manual de comportamento de uma liderança. E o segundo é uma tentativa de recuperar o emprego. Então ele está tentando convencer a família Médici e falar, eu posso ser útil para vocês, porque eu entendo da prática, da praxis da política. Beleza? Então, enfim, em linhas gerais, esse é o pano de fundo. O motivo principal da escrita do Príncipe é a recuperação do emprego. Beleza? Então é mais ou menos essa ideia. E aí, Osmar, você falando disso, fica bem mais evidente, e claro, né, o Maquiavel, ele é o típico autor de filosofia que é tão importante que vocês na sociologia falam também, que ele aparece em comentários, por exemplo, de história, quando as suas obras, a história de Florença, enfim, é uma delas, e tudo isso faz com que o cara ele tenha tanta influência que o pensamento dele transcenda só o tempo dele, né? O pensamento dele ele foi uma causa de ruptura, certo? E aí eu queria que você falasse, comentasse um pouco aí sobre essa ideia do Maquiavel como um causador de algumas rupturas. Então, quais rupturas foram essas? Em que maneira essas rupturas se desenvolveram? E aí, é claro, né? Já pegando o gancho com aquela sua fala inicial, causador de polêmica, sem medo de falar, o cara ele não tinha medo do combate, então fala aí pra gente dessas rupturas, porque isso é muito legal, né? E parece que quando você coloca o nome Maquiavel no quadro, os alunos esperam por isso, né? Eles ficam aquele, vai vir sangue, 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 rebelde. É isso mesmo. O Maquiavel, eu tava até vendo naquele Casa do Saber, lá tem a aula sobre Maquiavel do Júlio Pompeu, né? Que é bem legal também, bem engraçado esse cara, né? Uma particularidade que eu vejo de quem fala sobre Maquiavel, tem vários autores, né? Que eu já vi, várias aulas, vários vídeos, assim. Todo mundo que fala, que eu vejo, que é meio que especialista no autor, tem um lado cômico, tá ligado? Você vê assim, o jeito que a pessoa conta, assim, ela tem esse lado mais... Porque também é característica do autor. O Maquiavel, ele é um camarada... como você, talvez por escrever peças de teatro, e as peças sempre pendendo para o lado da comédia,
Eu acho que ele é um autor. Os autores também que se dedicam a estudar, a ler o autor, o Maquiavel, eu acho que eles têm esse lado cômico também. Mas só que Maquiavel, ele acaba se tornando, com o passar do tempo, ele acaba se tornando um adjetivo, né? Então, um maquiavélico, né? E portanto, um sinônimo para coisa ruim, para quando alguém está tramando contra o outro, o que é um erro interpretativo também, tá? Então é importante a gente ficar atento nisso, que Maquiavel, em momento algum, ele deseja o mal, Maquiavel, em momento algum, ele quer sacanear alguém. Não é disso que se trata. O príncipe, essencialmente, vai trabalhar como disse, é um manual para aquele camarada que está à frente das questões de poder. Então, ele tem um contexto muito específico. Não é um livro de cabeceira para quem é coordenador de uma empresa. Não é disso que se trata. Vou ter o mesmo comportamento de Maquiavel aqui na firma. Não é assim, cara. Então, é importante lembrar, né, que nós estamos falando de um cara do século XVI. Né, e todo mundo, por mais que a gente tente, todo mundo todos nós somos seres do nosso tempo. Então, o que a gente consegue fazer é julgar o passado, viver o presente e idealizar o futuro. É o que a gente consegue fazer, beleza? E dependendo aí, alguns autores vão dizer que a gente malemar vive o presente, porque a gente fica só focando no futuro, né? E esquece que a gente tem que viver agora, né? Enfim. Mas o Maquiavel, ele conquista, portanto, essa fama de polêmico, sobretudo porque e nós vamos enquadrá-lo, né? Você falou da história, você falou da sociologia, da filosofia, nós vamos enquadrá-lo como a principal referência ou o fundador da chamada ciência política. Por quê? Exatamente pela forma como ele aborda as questões políticas, diferente de outros autores que nós vemos aí na tradição filosófica, como os próprios clássicos, né? Platão, Aristóteles, depois o Thomas Hobbes também vai abordar, enfim, o próprio Rousseau e John Locke. Esses são todos autores, são teóricos da política. Então, eles vão tratar a política essencialmente como algo, sobretudo como algo idealizado, né? Por mais que você vai pegar o Thomas Hobbes ali, ele tá tentando justificar, né, o surgimento do Estado, a necessidade do Estado. Então ele vai lá, pensa um estado de natureza, né, pensa como seria, defende o absolutismo, os poderes, tal, os poderes centralizados e tal. Maquiavel não, Maquiavel ele não vai falar dessa forma. A preocupação dele é duas, né, no contexto, o que ele vai apresentar na obra O Príncipe. Primeiro, como conquistar, e o mais difícil, como manter o poder. Isso é muito mais difícil. Inclusive, ele tem passagens que ele vai falar assim, qualquer imbecil chega... É complicado falar isso, né? Qualquer imbecil chega ao poder, né? Por vários motivos. Pensar em monarquia, por exemplo... Pensando em monarquia, por exemplo, sei lá, o meu pai era o rei, um grande rei, eu sou o filho dele, eu sou um imbecil. O meu pai morreu, eu sou o rei, caiu no meu colo. O que eu fiz para chegar ao poder? Nada. Né? Então, não tem mérito. Assim, eu não tenho um mérito, né? A meritocracia, né? Esse poder me pertence. Mas foi Deus quem escolheu. Isso é importante destacar também. Maquiavel, ele não vai levar isso em consideração. Deus não escolheu nada. O que a política, o poder, a manutenção, a perder o poder, tudo isso é causa nossa, é causa humana, né? E entendendo que o contexto ele muda com frequência, e se você não estiver atento, você pode cair e pode perder o poder. Enfim, mas é importante que ele tenha essas duas preocupações iniciais, né? Então, como conquistar, se você não conquistou, e como manter, que esse vai ser sempre o mais difícil. E aí é onde vai surgir vários elementos, né? Então, quando ele fala sobre o problema de confiar nas pessoas, né? Você nunca deve confiar plenamente nos sujeitos. Ele vai falar dos fins e meios, ele vai falar da economia da violência, que são conceitos fundamentais para a gente entender o autor. Só que o detalhe, quando nós pensamos aí em relação ao príncipe em si,
é que como ele escreve, e ele é um cara que atuou na política prática, na política cotidiana, exatamente esse elemento que vai influenciar a sua obra política. Então ele não vai querer idealizar um modelo de poder, ele vai falar do que acontece. E por isso o Príncipe, quando ele foi escrito, ele foi encaminhado para a família Médici, né? Especificamente para o segundo, né? o Lourenço de Médici, o segundo, não o primeiro lá que perdeu o poder na instauração da República. Isso já havia morrido, então era o que estava em questão. Né? Então ele vai encaminhar, vai escrever a obra e vai encaminhar para esse cara. E num primeiro momento era só para esse cara ler, não era para divulgar. Depois ele fez algumas adaptações, e aí ele pensou de fato em publicação. Inclusive ele tem o amigo dele, o Francesco Vettori, que tem... Eu não encontrei aqui, porque eu mudei a minha configuração de livros aqui. De livros. Por causa que antes... Faz tempo que eu já mudei isso, né? Mas quando eu mudei para essa casa, na minha casa anterior, eu colocava em sequência, até alfabética, tá ligado? Uhum. E daí, quando eu mudei para cá, eu falei assim, eu não vou colocar em sequência, eu vou colocar tudo misturado. Por que eu fiz isso? Olha as noias, Tonico. Pelo fato de que como eu sabia que estava em ordem alfabética, quando eu queria Maquiavel, por exemplo, eu falava, vou montar uma aula sobre Maquiavel. Então eu ia direto no Maquiavel, puxava ele. E aí eu descobri que, quando eu cheguei, eu só coloquei na estante. E aí eu descobri que falou assim, vou procurar o livro do Quentin Skinner, que fala sobre Maquiavel, que esse livreto aqui, que sensacional, muito legal. E daí eu tinha que procurar, e daí eu acabava encontrando vários outros, sabe? Que eu não iria procurar se não tivesse em ordem alfabética, daí eu deixei assim. Mas eu tenho um livro dele, que é uma coletânea, né? Uma coletânea que tem vários, tem a Mandrágora também, tem outros, e tem as cartas dele para Francesco Vettori, que é, acho que é Vettori o nome do autor. Você lembra desse cara ou não? Não. Acho que é Francesco Vettori. É um amigo dele, que ele troca cartas, assim. E que é engraçadíssimo, tem cartas absurdas, assim. E nessas cartas, ele fala sobre isso. Ele fala assim, eu tô a ponto de passar... Ele é dramático pra cacete, né? Eu tô a ponto de passar necessidades. Eu encaminhei o meu livrinho, ele fala, o meu livreto, para os Médici e ainda não obtive resposta alguma. Eu estou pensando em publicá-lo. O que você acha disso? Que ele encaminhou também uma cópia para esse amigo dele, para ler e ver o que acha. E esse amigo dele vai responder, falar assim, eu não sei quais são as suas pretensões publicando esse livro, mas vai causar impacto. Por quê? Por causa que, como ele era um cara da prática política, ele escreve exatamente dessa forma. Então, é como assim, é que nem eu estou mandando mensagem para você aqui do meu celular, você é meu amigo. Então, eu não vou mensurar palavras, eu vou falar contigo da forma como eu falo, com a liberdade que nós temos. O Príncipe, ele, de certa forma, ele tem esses elementos. Uhum. E nessa forma de escrita, ele vai... A moralidade fica completamente de fora. Então, não existe moralidade. E como ele está ensinando, por exemplo, eu quero ensinar você, Toninho, ser um bom governante. Então, eu vou te ensinar de fato. Então, você tem que mentir, você tem que parecer ser... É melhor ser temido do que amado. Em algum momento ou outro, você vai ter que matar. Você, enfim... Basicamente, ele fala, sabe, a moralidade religiosa não serve para a prática da política. É bonito, é lindo, ele não é contra a religião, pelo contrário. Isso é um erro também, um equívoco que a galera comete às vezes. Maquiavel era contra a religião. Não, ele só era contra uma religião que não favorecesse o Estado. Né? A república, o governo, as duas coisas têm que estar alinhadas. E depois, que curioso, o Marx ele vai trabalhar exatamente com essa relação. Por que Marx vai colocar ali a religião na superestrutura? Por causa que a religião ela favorece a classe hegemônica também. Então, enfim, tem uma lógica nesse pensamento de Maquiavel aí que depois será aproveitado por outros autores. Enfim, um ponto que eu queria destacar, e também explica, até para a gente não ter e para os alunos aí que tiverem curiosidade de ler Maquiavel, tal, que eu aconselho ler, é legal, só que com o Google aberto, né, meu? Sempre com o Google aberto. Porque como ele é um cara da prática, e ele está escrevendo direcionado, né, essa obra, cada situação ele vai apresentar um exemplo. Então, a exemplaridade ela está presente o tempo todo em Maquiavel. Então, sempre trabalhando com a ideia de exemplo.
E ele está falando com exemplos contemporâneos, não adianta ele, seus contemporâneos e do seu passado. Então tem vários autores, vários personagens, várias figuras ali, que para nós hoje já não faz mais sentido. Para nós aqui até faz, né? Porque a gente estuda, né, essas questões na faculdade e tal, mas é sempre uma descoberta. A primeira vez que eu li Maquiavel, e a primeira vez que eu li, por exemplo, o texto desse autor aqui, o Quentin Skinner, para mim foi surpreendente, porque ele me explicou vários personagens que eu tinha lido Maquiavel, eu não tinha entendido, não sabia quem era. Sei lá, Catarina Sforza, o Cardeal Orsini, o Rodrigo Borgia, e depois que vai se tornar o Papa Alexandre VI, o César Borgia. Quem que sabe quem que é esses caras? Quem são esses caras, né? Então sempre vale a pena. Quer ler Maquiavel? Pô, abre, deixa o Google aberto ali, pô, não sabe quem é? Joga no Google, você vai ter uma noção de quem é e o que fez, que daí você vai entender o exemplo. Beleza? Que ele também tem algumas passagens que ele não detalha muito, né, o que aconteceu. Inclusive, só abrindo parênteses rapidinho, não perde a linha de raciocínio não, que tá da hora. Só para os alunos que gostam muito de ler Maquiavel, né? Eles falam assim, não, professor, ou melhor, gostam muito da ideia de começar a ler filosofia, vou começar lendo Maquiavel. Os primeiros 3 capítulos são absurdamente chatos, né? Por causa disso aí, né? É cruzamento de referência histórica toda hora, você fala, meu Deus, e são histórias da época, né? E então, exemplo vale a pena o tempo todo, exemplo disso, né? O tempo todo. Pô, e aí e pode se tornar automático, inclusive, né? Você tá lendo ali os primeiros capítulos, você tá vendo só exemplos, você tá ali cansadão. Daqui a pouco ele solta as frases importantes e você nem percebeu, você passou batido, né? Então tem que ficar atento nisso também. Aquele conceito sempre, ler um comentador ou outro sempre vale a pena, né? Claro. Então, que daí o cara vai esmiuçar para nós ali o que o cara tá falando. Mas o que eu ia dizer, e que eu acho que para que não se tenha uma leitura de julgamento de Maquiavel, que já né, tem até uma tradição do anti-maquiavelismo, né, que inclusive figuras importantes como o próprio Shakespeare vai integrar esse anti-maquiavelismo, vai falar que Maquiavel é o enviado do próprio demônio. É legal isso, né? E que vai alimentar essa ideia de maquiavélico, né, como algo demoníaco, algo ruim e tudo mais. Você ia falar alguma coisa? Não, eu tô falando assim, os caras esquecem que quando eles falam isso, eles só aumentam a moral do cara, né? Só dá mais vontade de ler, né? Mas 2 pontos que são muito importantes e que Maquiavel, de fato, ele acredita nisso. Tem vários autores que vão caracterizar o ser humano, né? O próprio Nietzsche faz isso, né? Com aquela ideia dionisíaca e apolínea. O Marx vai fazer isso com a ideia de materialismo. O Maquiavel faz também. E para Maquiavel, nós, seres humanos, todos nós temos 2 características que são importantes. Não são as únicas, mas são 2 que são fundamentais. A primeira delas é a característica do desejo. O ser humano é um ser desejante, segundo Maquiavel. Em todos os aspectos. E o desejo, sobretudo, o desejo por poder. Em várias instâncias. Aqui ele não está se referindo apenas à política. Aqui ele está falando de todas as relações. E que depois é legal a gente estabelecer essas reflexões, que dá para, inclusive, a gente perceber quais são as leituras de alguns autores contemporâneos, como o Foucault, por exemplo, que vai esmiuçar tudo que tem para esmiuçar sobre poder. Né? E dá para perceber em várias passagens que ele fala assim, bom, aqui ele está quase que parafraseando Maquiavel. Porque Maquiavel ele fala da ideia de desejo no sentido de nós sempre desejamos estar onde não estamos, ter o que não temos e com as pessoas que não estão conosco num determinado momento. Beleza? Então, se você está namorando alguém, você sempre deseja outros alguém. Outros alguéms, sei lá se existe essa palavra. Se você tem um celular, você deseja outro. Se você está com algumas pessoas, você quer estar em outro lugar com outras pessoas. E as redes sociais, hoje em dia, elas demonstram muito isso, né? Porque você abre ali o seu Instagram, eu vejo o Antônio curtindo de montão com seus amigos. Eu falo, porra, não queria estar aqui, eu queria estar lá. Com aquelas pessoas, com aqueles... Enfim, essa é a ideia. É por isso que a galera fica o tempo todo assistindo um Big Brother da vida. Porque você vê pessoas que saem do completo anonimato, misturado com alguns artistas ou algumas pessoas teoricamente famosas, e fala assim, porra, eu queria estar tanto lá dentro com aquela galera, convivendo com aquela galera, mesmo que saibamos que são meras pessoas comuns. Então, a ideia de desejo para Maquiavel é um elemento muito importante para a gente entender o autor. E a segunda característica
que tem tudo a ver com o desejo, é exatamente o engano. A ideia de engano, beleza? Qual a relação entre as duas coisas? É simples. Todos nós desejamos. E, por vezes, para a realização dos nossos desejos, nós vamos enganar. Então, Maquiavel é um camarada que parte do princípio que todo mundo mente. Não tem mentirinha ou mentirona. Mentira é mentira. Beleza? Inclusive, a mentira ela vai surgir, ela vai funcionar como um pano de fundo para que você esconda o seu desejo. Aquilo que você quer de fato, aquilo que você pretende de fato. Ele vai pegar essas duas características e vai trazer para o campo da política, obviamente. E por isso Maquiavel vai falar, você, enquanto um governante, o sujeito enquanto governante, nunca pode confiar totalmente em ninguém. É importante que você tenha alguns conselheiros, mas, sobretudo, esses caras são os caras que você mais tem que duvidar. Porque esses caras desejam estar onde você está. Beleza? E aí, nos últimos tempos, assim, quando eu dou aula sobre Maquiavel, eu sempre uso o exemplo da relação Dilma-Temer. Porque, em tese, são parceiros, né, da relação política. Só que, então, em tese, né, a Dilma poderia confiar no seu vice, né, presidente. E ele fez toda a casinha, fez muito bem a casinha ali para derrubar a Dilma, tirar ela do poder. Ele está errado? Ele não. Quem está errado é ela. De confiar demais, de não prestar atenção nas coisas, de desafiar inimigos que não se poderia desafiar em determinado momento. Eu sempre brinco com os alunos que faltou o que para Dilma? Ter lido Maquiavel. Porque se ela tivesse lido Maquiavel, ela não confiaria no Temer e com certeza não desafiaria como é que era o nome do deputado lá, cara? O Eduardo Cunha. Não desafiaria ele. Porque. Oi, coisei minha câmera aqui. Ela não teria desafiado, porque ele era só o presidente da Câmara. Era ele quem permitiria ou não a passagem de um pedido de impeachment. Então você não vai fazer isso com esse cara. Né? Sobretudo num contexto conturbado de relações econômicas, políticas, a disputa acirrada que teve entre ela e a Aécio, enfim. Então faltou a leitura de Maquiavel aí, com certeza, para a Dilminha. Demorou? Jaguatirica do Cerrado. Enfim. Então, esse aspecto do engano e desejo é importante. E para ele, o engano seria a principal ferramenta para conter o desejo e para poder esconder aquilo que você realmente quer. Né? Então, o bom príncipe, o bom governante, a boa liderança é aquele camarada que consegue lidar bem com essas questões sem se deixar levar por questões morais. Esse é um ponto fundamental. Né? Então, imagina que Maquiavel está ensinando o cara a como fazer, como lidar com essas questões, e aí ele vai falar assim, não, mas eu sou cristão, cara. Daí ele fala, bom, então você tem que deixar isso de lado. Não, mas eu não consigo. Então você vai fatalmente perder o poder. Em algum momento isso vai acontecer. Por quê? O que dirá a moralidade cristã? Não minta, não traia, não engane, não mate. Enfim, todos os elementos da moralidade. Beleza? Moralidade socrática, né? Também platônica e cristã também. Enfim. Então Maquiavel vai falar assim para ti, você não pode se deixar levar por isso. Tá, mas como é que eu faço? Então é melhor você parecer ser alguma coisa. É bom que você seja reconhecido como um sujeito religioso, um sujeito bondoso, um sujeito piedoso, mas você não pode ser de fato, porque se você for, você vai cair. Beleza? Eu separei um trechinho só para falar sobre o engano aqui. Deixa eu ver se é nesse. Não, é no outro que eu separei aqui. Na página 102, que ele fala sobre isso. Deixa eu ver. Do príncipe, tá? Tá no capítulo 18. Capítulo 18. De que forma os príncipes devem guardar a fé? Sugestivo. E é exatamente no capítulo que ele vai falar dos fins e meios. Depois eu leio esse trecho também. Mas antes, ele vai falar o seguinte, ó. Começa aqui, ó, um ponto que é importante. Se os homens todos fossem bons,
esse preceito seria mau. Ele está falando sobre a necessidade de você não cuidar, de você não confiar em todos os sujeitos e tal. Mas dado que são pérfidos e que não a observariam ao teu respeito, também não és obrigado a cumpri-la para com eles. Jamais faltarão aos príncipes, razões para dissimular e quebrar a fé jurada. Disto poder-se-iam dar inúmeros exemplos modernos, mostrando quantas convenções e quantas promessas se tornaram irritas e vãs pela infidelidade dos príncipes. E dentre estes, o que melhor soube valer-se das qualidades da raposa, saiu-se melhor. Né? Então, ele vai falando sobre essa necessidade de você falar alguma coisa, mas não necessariamente cumprir. E aí segue mais um trechinho. Mas é necessário disfarçar muito bem essa qualidade e ser bom dissimulador e dissimular. Beleza? Bom simulador e dissimulador. Tão simples são os homens e obedecem tanto às necessidades presentes que aquele que engana sempre encontrará quem se deixa enganar. Esse é um ponto muito legal. Né? Aquele que engana sempre encontra aquele que se deixa enganar. Então é um ponto que é importante para nós pensarmos dessa ideia de engano, que todo mundo engana e todo mundo se deixa enganar. Eu até brinco com os alunos quando eu falo isso, que eu falo o seguinte, imagina os pais de vocês. Quando você vai para uma festa, beleza? E você chega nessa festa, o pai e a mãe, geralmente, se eles te encontram ou no outro dia, eles te lançam a seguinte pergunta. E aí, como é que foi a festa? Essa não é uma pergunta onde eles querem, de fato, saber o que você fez. Eles tiveram a idade de vocês. Eles imaginam os absurdos que você cometeu ali. Beleza? Eu sempre os alunos racham o bico, né? Daí já começa a imaginar o pai e a mãe fazendo merda. Enfim. Mas é uma pergunta para você falar o básico, não é para você detalhar. Beleza? Por quê? Porque ele sabe que você vai. Você não precisa falar tudo. A gente nunca precisa falar tudo. E, aliás, nós nunca falamos tudo sobre nós mesmos às pessoas. Não tem como a gente conhecer em totalidade o outro. Então, aqui em Maquiavel, essa necessidade ela é permanente. Então, por isso dirá Maquiavel, é preferível parecer do que ser de fato. Até porque o autor ele vai complementar esse trecho falando que os homens fatalmente, ou de forma muito, muito natural quase, ele se deixa levar pela aparência, por aquilo que você aparenta ser. Né? Se você me mostra, Antônio, ser um cara bondoso, eu vou achar que você é um cara bondoso. Porque eu não... Primeiro que eu dificilmente vou ter essa atenção, esse olhar mais atento àquele sujeito que eu acabo de conhecer, por exemplo, ou que eu estou mais ou menos convivendo e tal. Até porque nós gostamos muito mais de falar sobre nós mesmos do que sobre o outro. Né? Então, se a gente acaba de se encontrar, a gente quer falar falar de nós, o que aconteceu, eu estou cansado no meu trabalho. Você não tem muito saco para ouvir o que o outro tem para falar. Né? Quem tem saco para isso é o psicólogo, o padre, o pastor, né? Esses caras aí que ouvem da vida alheia. Então, quando esse aspecto da aparência é sempre fundamental para Maquiavel. E como você simplesmente apenas parece ser alguma coisa, isso te dá ou tira de você a carga moral de falar assim, bom, eu não posso cometer determinada ação ou determinada atitude, porque senão eu seria mal visto. Não. Beleza? Inclusive, ele usa vários exemplos, né, como a gente já falou no livro. Um dos grandes exemplos de que parece, mas não é o próprio Fernando de Aragão, né, o rei da Espanha, que era conhecido como Fernando o Católico. Né? Então, o rei cristão, piedoso, e foi um dos reis mais cruéis que nós já vimos na história. Porque ele era um rei conquistador. Não por ele ser maldoso, mauzão, né, tal. Mas porque ele era um conquistador. E conquista você se faz atacando o outro, matando os outros, e por aí vai. Relações políticas, beleza? Osmar, só para dar uma pincelada nisso, eu sei que a gente vai ter um momento lá no final para falar sobre indicações de séries, livros e filmes, mas, quando você fala isso, eu lembro certinho de um filme muito atual, que são Os Jogos Vorazes,
E lá no meio dos Jogos Vorazes, o Snow lá, enfim, ele fala justamente, quando a Katniss está se revoltando na personagem principal, ele fala justamente isso, fala, ó, é interessante que você se controle, porque esse fato de você estar parecendo alguém muito forte desperta força em outras pessoas. Então, ela tava se cagando de medo de verdade, na realidade, né? Uhum. Mas ela parecia forte. E eu acho que, só para corroborar isso que você tá dizendo, parece que dentro de toda essa estrutura política e é claro, né, do contexto do Maquiavel, o parecer ser era muito mais importante do que o ser de fato, né? Porque ninguém tá interessado, igual você falou, em conhecer o ser da pessoa, mas sim o parecer que faz de fato uma ilustração, né? Isso é muito da hora. Sim. E né, no filme, inclusive, né? A, aqueles que estão organizando a revolta, eles vão trabalhar exatamente esse aspecto dela, né, da personagem. Sim. De a liderança, a destemida, né, uma imagem de perfeição. Né? E aí, quando algumas pessoas vão conhecendo de fato ali como que é, e percebendo que essa pessoa tem medo, fala, pô, mas achei que você era que ia desbravar tudo, que ia enfrentar, ia liderar, né? Vai nada, que isso, é fora. Tô fora. Enfim. Bom, então, engano e desejo, isso é um ponto importante para nós. E aí o autor, ele trabalha, conforme eu comentei, ele trabalha com essa possibilidade de você não exercer a moralidade. Então, ao príncipe, é como se esse camarada ele tivesse livre de julgamentos morais. E aí, só para frisar também, né? Que às vezes fala assim, então vamos trazer Maquiavel para agora. Em alguns aspectos sempre é possível, em outros tantos não. Né? É importante lembrar que hoje, quando nós falamos das relações políticas, até o exemplo que eu dei, né, da relação Dilma Temer e tal, trazendo para questões mundiais, guerra, Rússia, Ucrânia e tal. Hoje é importante a gente pensar que existe uma consolidação da lógica de Estado-nação, o que não existia na época. Exato. Então, existe inclusive um acordo entre Estados, né, as Nações Unidas, aí, enfim, de regras, né, sobre as relações entre eles mesmos. Né? Então, nós temos uma lógica de Estado já consolidada. Na época, não. Né? Como disse, a Itália está totalmente dividida em vários reinos e principados. Aí. Então, enfim, então só falando por que também dessa facilidade, entre aspas, a facilidade que ele tem de deixar de lado a moralidade. E sempre usando de exemplos. Então, ele entende que cada ação do príncipe tem a ver com as circunstâncias que se apresentam. Então, é sempre fundamental fazer uma leitura de si mesmo. Né? Então, se eu sou o príncipe, se eu sou o governante, eu tenho que ver quem sou eu na fila do pão. Né? Então, quem é o meu Estado? Qual é o meu poder? Qual é a minha força? Quais são as minhas potencialidades bélicas, econômicas, geográficas? Todos esses elementos precisam ser levados em consideração. Então, fazendo isso, e conforme eu consigo fazer isso, é onde eu estou assumindo uma característica que ele vai fazer alusão constantemente, que é a característica da raposa. A raposa é um animal que ataca, né? Um animal carnívoro, né? Um animal que está sempre disposto. Só que não é um animal, como não desfruta, por exemplo, de força e tamanho de outros animais que nós conhecemos, a raposa ela é reconhecida pela sua astúcia, pela sua inteligência. Então, a primeira coisa que o governante deve fazer é ver quem ele é na fila do pão. Eu tenho uma força bélica que me garanta, eu tenho um exército próprio e disposto a lutar por mim, pela minha causa, a me defender. Isso precisa ser levado em consideração. Eu tenho recursos o suficiente para encarar uma guerra, né? E que recursos econômicos, recursos humanos, recursos bélicos, enfim, todos esses elementos para encarar uma disputa, eu aguento, né? Esse ponto precisa ser importante. E se eu não aguento, e por vezes a gente vai se deparar que somos esse sujeito, né? No caso, o governante sempre vai se deparar com essa. Eu não consigo encarar os Estados Unidos de frente, no X1 aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir cercando ele gradativamente. Eu tenho que ir aos poucos, estabelecendo algumas alianças, conquistando alguns favores que futuramente possam me favorecer. E, sobretudo, trazer esse cara para perto de mim. Aquela ideia de
trazer o seu inimigo para próximo, Maquiavel ele vai falar sobre isso também. É melhor você ter o inimigo onde você consiga ver. Inclusive, ele sugere que, se forem inimigos internos, né, do próprio Estado, é fundamental que você traga esses caras para ser seus ministros. Porque eles vão estar o tempo todo com você. E o tempo todo você vai conseguir perceber as suas ações, controlar as suas ações. Então, a característica da raposa ela é importante. E outra característica importante será a do leão, beleza? Que o autor ele vai apresentar. Então, o bom príncipe é aquele cara que... Porque o leão ele não promete, no leão ele te ataca. Se o leão ele tá com fome, ele vai para cima, ele te ataca. E ele não para enquanto ele não... ou ele morrer, ou ele conseguir matar você. O leão ele vai fazer isso. Por instinto. Se você for apenas o leão, você fatalmente vai cair. Você precisa equilibrar as duas dimensões aí. Você precisa ter a astúcia da raposa e a força do leão. Então, quando você for para atacar um inimigo, você tem que dizimá-lo. Ele conta uma história, César Borgia, ou Cesare Borgia, né? Ele é o filho do Papa. Essa galera é muito louca, né, cara? Porque o Papa Alexandre VI, o Rodrigo Borgia, é uma família espanhola, né, de origem espanhola, que ele é cardeal, Alexandre VI, o Rodrigo Borgia, ele é cardeal, e é um cara que vai se tornar papa. Inclusive, você falou de indicações, já adianto, uma das indicações é a série Os Borgias, que conta toda essa parada que eu estou falando aqui, e mais um pouco, inclusive. Mas é uma família muito divertida, porque ele é cardeal e ele tem alguns filhos. Um deles é César Borgia, Juan Borgia, Lucrécia Borgia. E tem mais um, mais novinho, que me fugiu o nome. Acho que são 4 filhos que ele tem. O cardeal, né, tem esses caras. Esse cara ele vai se tornar papa a partir de uma série de falcatruas. Quando morre o papa, que eu esqueci qual que é agora, acho que é Clemente alguma coisa. Tá machucando meu ouvido esse negócio. Quando morre um papa lá, tal, não sei o que, tem aquele momento, né, de escolha de um papa e tal, e nesse momento era um momento de extrema corrupção, né, na Igreja Católica, disputas por poder, controle, propriedade, o escambau. Então ele compra os votos e ele consegue se tornar papa. E o que era um absurdo, que ninguém imaginava que um espanhol se tornasse papa. Os caras tinham também todo um preconceito étnico ali, né? Então, para eles, um bom papa teria que ser italiano, de preferência romano. E quem vira papa é o Rodrigo Borgia, que vai assumir o nome de Alexandre VI. E um dos seus filhos é também sacerdote, que ele vai torná-lo cardeal, que é o César Borgia, e que não quer ser religioso. Então ele vai tornar um dos seus filhos cardeal para ser o seu sucessor, né, no papado, né, futuramente, e o outro filho será o chefe do exército papal, que é o Juan Borgia. Só que o Juan Borgia era um imbecil, um completo babaca, assim, burro que era uma porta. E o César Borgia, ele será esse cara que é extremamente inteligente, é um cara absurdamente inteligente. Por isso vai ser o grande modelo de príncipe para Maquiavel. Se tem alguém que Maquiavel fala assim, ó, se você puder imitar esse cara em praticamente tudo, você tem que imitar, é o César Borgia. E aí, enfim, César Borgia vai cuidar, né, do governo do Papa Alexandre VI, ele que vai ser o cara que vai perceber o tempo todo as falcatruas, a tentativa de derrubada, né, enfim, o tempo todo fazendo isso. E ele também vai ter ele tem um assassino particular, cara, isso é muito legal. Ele tem um cara que vai lá e vai eliminando os caras, é muito divertido. Você imaginar que o filho do Papa, que já tá errado aí, né? Já tem uma incongruência. Já tem uma incongruência aí. O filho do Papa tem um assassino particular e vai cometendo as falcatruas. Chega um determinado momento, enfim, para encurtar a história, senão fica muito longo essa parada. Chega um determinado momento que esse cara ele vai matar o próprio irmão e vai assumir o exército papal. Ele vai largar a batina e ele vai se tornar agora o defensor do papado, defensor do Vaticano. Além, claro, da relação amorosa que ele tem com a sua irmã Lucrécia Borgia, que também é legal, que também é divertido. Lucrécia nessa época era conhecida como a mulher mais gata da Europa, né? Então, e num primeiro momento era aquela garota bobinha, né, que acaba se casando por alianças políticas e depois ela se torna tão astuciosa quanto seu irmão.
E aí eles têm uma relação afetiva também, que é interessante. Enfim. A galera acha que Game of Thrones é pesado, né? Game of Thrones é uma piada. A história que eu ia contar do Borgia é o seguinte: tem alguns representantes de grandes famílias italianas na época, como os Orsínios, Sforza e tudo mais, que eles estão articulando a derrubada do Papa. Que cada grande família tinha um representante ali. Né? Tinha a família Médici, tinha representante também, né? Entre os cardeais. Então os caras estão articulando para derrubar o Alexandre VI e um outro assumisse. A ideia é que o Sforza, se não me falha a memória, a família Sforza assumisse o papado. Aí o que o César Borgia vai fazer? Ele chama dois dos representantes, vai falar ali falar assim, ó, fiquei sabendo que vocês estão articulando, não adianta negar, eu sei que tem mais gente envolvida, ele já sabia quem era todo mundo. Só que ele não tinha ainda as ferramentas necessárias para pegar esses caras. Ele já sabia quem era todo mundo. Então, eu já sei quem é, eu vou perdoar vocês se vocês se livrarem desses caras. Aí os caras vão lá e a gente vai combinar num ponto de encontro, vocês vão levar esses caras e vocês vão matá-los na minha frente. Beleza. Foram lá, reuniram, os caras foram lá, entregaram os malucos, foram lá, mataram eles. Aí ele foi lá, agradeceu, muito educado, e pegou, no que ele chegou lá, ele pega e manda os caras, fala assim, bom, agora vocês, o seu exército ali, os seus soldados, falam assim, agora vocês podem matar esses caras. Então daí ele reúne os caras lá, ele finge que vai perdoar os caras, só que daí ele vai lá e ataca todo mundo. O que ele fez aí? Ele agiu exatamente como um leão. Se ele perdoa, ele dá margem à possibilidade de um novo ataque, de uma nova conspiração. Então ele eliminou todo o problema ali naquela situação. E se não me falha a memória, isso acontece na cidade de Prato, beleza? Que fica relativamente próxima ali a Florença, se não me falha a memória. Enfim, não conheço nada da Itália também, geograficamente. Não vou falar que conheço. Eu só falei por causa que a minha esposa, o sobrenome dela é Prato, né? E a família dela vem dessa região. Enfim, então são alguns elementos que são importantes. Lidar com o desejo e engano, agir, equilibrar as características da raposa e do leão, beleza? Para que você consiga se manter no poder e atingir os seus objetivos. Então, ver quem é você na fila do pão, todos esses pontos serão importantes. E lembrando sempre, conquista e manutenção do poder. O que mais que tinha que falar? Então, talvez por isso que você tinha comentado ali na pergunta, talvez por isso que os alunos ficam alucinados. Vai escorrer sangue agora na parede. Porque ele realmente fala de momentos de assassinato. Ele fala que em algum momento isso será possível, isso será permitido. E aí a gente pode trazer... E além é que isso acontece, né? Alguns caras chamam ele, inclusive, de realista político por causa disso, né? Exatamente. Isso é um ponto importante. Você caracterizou bem. Maquiavel ele é reconhecido pelo realismo político, por isso ele será atribuído a ele a fundação da ciência política, porque trabalha com realismo e não com idealizações, né? E que será uma característica posterior de outros autores da política, enfim. Eu ia falar mais alguma coisa e... daqui a pouco eu lembro, não lembro o que eu ia falar. Então, porque dentro disso tudo que você está falando, é muito, muito legal, porque o Maquiavel, como ele se torna um autor muito famoso, né, e a molecada conhece muito dele, ao mesmo tempo que isso é bom, também surgem as leituras rasas, né, as leituras médias. Dentre elas, talvez um dos maiores senso comum e um dos maiores erros, inclusive, dos alunos no vestibular, é considerar o Maquiavel como um cara que é defensor total da monarquia, do absolutismo e tudo mais. E aí eu queria que você comentasse assim bem claramente para os alunos, tipo, terra não é plana, sabe? O Maquiavel é um monarquista, Osmar? Ele é um cara defensor da monarquia? Sim ou não? Por quê? Como? Olha, essa pergunta, galera, se eu fosse vocês, eu anotava com caneta especial, de tão importante que ela é. Caneta de LED, eu falo para os alunos. Aquela caneta que a hora que o Nick abre, ela acende, ela pisca no seu caderno. Não, ele não é um defensor da monarquia.
não o tempo todo, beleza? Maquiavel ele é um grande defensor. Então, qualquer coisa que você lê além do Príncipe, você vai perceber isso. Qualquer coisa. Todos os livros ele vai deixar muito claro sua defesa. Ele é um verdadeiro apaixonado por Roma, né? A República Romana, a Antiguidade Clássica. Então ele entende a necessidade, a importância de um Senado, né? De uma participação popular, né? Então a política como uma forma de estabelecer equilíbrio social. Maquiavel não é um completo maluco político, que estou disposto a fazer qualquer coisa para ter o poder. Não, ele está falando num contexto muito específico, como eu já comentei. Então, ele é essencialmente republicano, mas em determinados contextos, a monarquia e um poder centralizado, um poder absolutista, ele é indicado. Esse momento em que ele está vivendo é exatamente esse o tempo, beleza? De indicação a uma experiência monárquica. Por quê? Porque, como disse, a Itália ela é dividida em pelo menos 17 principados, o que significa que é uma região, essa região é uma presa fácil para a França, para a Espanha e para a Inglaterra também, que ainda não é totalmente unificada, mas que já é muito forte. Beleza? Enfim. Então, inclusive, tem passagens de Maquiavel que ele conta quando o rei da França resolve atacar Roma, e para você, geograficamente, para você sair da França e chegar em Roma, você tem necessariamente que passar por Florença, por exemplo. Beleza? Então, e aí, conforme o rei da França foi chegando, foi se aproximando, se não me falha a memória, foi o rei Filipe, eu não lembro se é ele. Se é ele ainda, você lembra? Não vai lembrando. Isso é com os caras da história. Detalhe demais também. Mas, enfim, conforme ele vai chegando, ele vai conquistando espaço, apoio, né? E aquele lance, né? Chegou a França aqui. Você me apoia ou não apoia? Quem é você? E aí? E é quando a família Médici se submeteu completamente. Enfim, tem uma passagem que ele está contando essa história e tal. Inclusive, reza a lenda que o Lourenço de Médici teria se ajoelhado e pedido, pelo amor de Deus, para que ele não o matasse, que os franceses não o matassem. Enfim. Então, por isso, por um dos motivos de defesa da monarquia é exatamente essa presa fácil. Um estado, uma pequena cidade, que hoje a gente consegue imaginar, entre aspas, né, como pequena, mas pegar Roma não aguenta disputar com a França inteira. Nápoles não aguenta disputar com a Espanha inteira. Não tem como, beleza? Então, e aí ele percebe que temos um momento histórico que existe a possibilidade de unificação. E na interpretação dele, a única família capaz de realizar isso nesse momento é exatamente a família Médici. Porque ela desfruta de três elementos fundamentais. O primeiro deles é o poder econômico da família Médici. Porque como eles inventam o banco, nesse momento, a família Médici ela é a família mais rica da Europa. Os caras têm dinheiro pra cacete, eles emprestam dinheiro para todo mundo na Europa. Então, empréstimo, essas paradas assim. Estados, como a própria França, têm negociações com a família Médici nesse momento. Então, a galera deve para eles, né? Enfim. Então, eles têm o poder econômico, eles têm o poder cultural religioso e a capacidade de controlar o comportamento a partir do papado. Por quê? Porque, nesse momento, o Papa ele é da família Médici. No momento em que Maquiavel está escrevendo O Príncipe, por exemplo. Eu esqueci o nome dele. Ai, caramba. Eu acho que, se não me falha a memória, é o Giovanni de Médici, que aí o nome de papa dele eu não vou lembrar. Se você quiser pesquisar e jogar, ver se é esse aí mesmo, é bom, no Google. Mas, enfim, então por isso Maquiavel entende que se existe um momento oportuno para a unificação da Itália, é esse momento, onde você tem o maior exército, um dos maiores exércitos europeus, por isso que França queria atacar Roma, ou Espanha também queria assumir aquilo, porque os caras eram fortes. E então você tem um dos maiores exércitos, você tem o poder cultural e religioso, e você tem o poder econômico. Então, se tem uma chance melhor, mais oportuna para que isso ocorra, é agora.
Então, por isso, ele sai em defesa da monarquia. Mas é por uma questão contextual. Maquiavel, de maneira alguma, defende e entende que a melhor forma de governança é a monarquia ou o absolutismo, enfim. Para ele, a república é a melhor forma de governança. Eu espero que vocês tenham anotado isso aí como uma tatuagem, né? Porque, porque, por exemplo, a Federal do Paraná, quando ela coloca lá como os textos de referência, ela coloca os discursos sobre Tito Livre, e aí a ideia é que o aluno chegue na prova já sabendo que o Maquiavel é de fato um cara que gosta e que tem um olhar bem positivo para a República, né? E até nas conversas, né? Quando a gente se depara com alunos que gostam muito de filosofia, enfim, com os nossos amigos, tem muito senso comum sobre essa ideia do Maquiavel, até em quem já estudou um pouco de filosofia. Então é bem legal assim a gente se aprofundar nisso. E pegando um gancho nisso, Osmar, falando aí dessa ideia de leitura sobre Maquiavel e como a gente consegue perceber o mundo a partir da ótica desse cara, eu queria que você falasse um pouco sobre o que veio depois do Maquiavel e como o Maquiavel ele influenciou toda essa tradição política. Você já comentou assim por cima, mas o que é que mudou depois disso? E aí você pode ficar à vontade para falar sobre o contexto sociológico, sobre o nosso dia de hoje. Quais foram as influências que Maquiavel deixou aí no nosso mundão de meu Deus? Bom, tem várias, né? Eu destacaria a principal como a interpretação prática do contexto político. Essa, com certeza. E, sobretudo, o rompimento com a separação por completa agora entre religião e política. São coisas diferentes. Então, Maquiavel, por vezes, ele vai falar no Príncipe de que moralidade, sobretudo a moralidade cristã e a política, são duas coisas que não combinam. Você tem que fazer uso dessa moralidade em seu favor, como já falamos sobre a lógica da aparência. Mas trazer as duas dimensões para o mesmo campo não dá, porque a política ela vai exigir ações que muitas vezes são ações impopulares, beleza? Então o Maquiavel ele defende o tempo todo essa perspectiva, tanto que só antes de eu comentar sobre as influências contemporâneas, ele vai utilizar bastante a lógica da economia da violência, beleza? O que seria isso? E quando ele fala sobre é melhor ser temido do que amado. Bom, primeiro, vamos por partes. O que seria a lógica da economia da violência? É a utilização da violência de forma dosada, de forma equilibrada. Se você exagerar, você vai gerar revolta. Se você não agir, você não utilizar da violência em momento algum, você vai gerar conformismo e você abre espaço para que te ataquem. Beleza? Então você não pode, eu não posso só te ameaçar. Sabe, que nem mãe quando quer bater na gente, fala, menino, vou te pegar. Se ela só ameaçasse a gente ia folgar. Então, de vez em quando, volta e meia, ela tinha que dar a chinela, aquela chinela voadora tinha que vir, né? Que te busque dependendo da curva que você faça. Então tem que vir. Só que a mãe não, da mesma forma que a mãe, ela não pode te espancar a ponto de te mandar para o hospital, porque isso vai gerar revolta em todo mundo que está em volta, beleza? E se você são dois pontos importantes. Temor não é ódio. Temor não é ódio. Né? Então, se a população odeia o governante, esse cara vai cair, essa pessoa vai cair. Então, você pode trazer para o contemporâneo. Isso. Se a pessoa, voltamos a Dilminha, se a galera odiava a Dilma, ela caiu. Apoio popular. O apoio para ela sair era absurdo. Por isso que o processo passou. Né? Se a população tivesse falado, não vai passar. Nós queremos a Dilma. Os caras não iam nem se arriscar a passar o processo de impeachment. Enfim. E amor também é um problema. Por quê? E por isso é melhor ser temido do que amado. Por um motivo muito simples. Desejo. Quem ama atrai, dirá Maquiavel. Sacou? Então, se você é amado o tempo todo, e as pessoas te amam, mas assim que elas tiverem a oportunidade, elas vão trair você. Agora, quando você tem medo, você evita a relação. Então, você está ali. Você não tem certeza da possibilidade de ação. Então, você evita, né? Então, você fica com medo de realizar determinadas ações. Como diria o
o Sartre, né, que parece na música do Engenheiros, a dúvida é o preço da pureza, né, cara? Então, na dúvida é melhor não fazer aquilo que você pensaria. Então, para se manter numa determinada situação, uma determinada situação confortável, é melhor você não arriscar, né? Então, quem ama atrai e você não pode ser odiado. É melhor ser sempre temido. Então, esse é um ponto importante. Trazendo para um contexto contemporâneo, temos alguns elementos aí que são importantes. A partir de Maquiavel e a partir da sua publicação, Maquiavel, claro que vai causar bastante polêmica, né, com o príncipe, por conta dessa praticidade que ele fala das questões políticas, né? Então ele fala abertamente sobre matar, traições, engano e tudo mais. E aí a primeira coisa que vai gerar é um desconforto nas nobrezas. Por quê? Porque as nobrezas se viam como titulares do poder, né? E titulares, sobretudo, escolhidos por Deus, né? E também ele vai incomodar porque ele vai usar exemplos de dentro da Igreja Católica, por exemplo, também. Então ele vai incomodar muito, porque ele fala de traição, ele fala sobre a família Borgia aqui, e que era um papa, cara. Então ele está falando da traição, ele está falando de relação incestuosa, ele está falando de fratricídio, ele está falando de um monte de coisa abertamente ali, né? E que a igreja sempre vendeu o quê? A aparência, nunca a realidade. Então ele vai incomodar bastante. Então uma das primeiras tradições políticas que ele vai gerar vai ser encabeçada pelos jesuítas, beleza? Aí já no século XVII, não, já no finais do século XVI e século XVII, e que será a tradição daquilo que ficou conhecido como antimaquiavelismo. Basicamente, qual que será a missão desses caras aí? A missão dos caras é pintar Maquiavel como se fosse, de fato, o enviado do demônio. Beleza? Então, um verdadeiro enviado do demônio. Então, essa tradição é uma tradição muito longa. Tem vários personagens, várias figuras importantes aí que vão integrar essa tradição. Eu cito um em particular, que é um objeto de estudo, né? Eu tenho um projeto de mestrado que está criando dengue faz alguns anos, que eu comecei a fazer, e que eu estou fazendo uma análise sobre os estudos os textos de Juan de Mariana, que é um jesuíta ali do século XVII e que é um dos principais representantes dessa tradição do antimaquiavelismo. Então a ideia é vender uma imagem negativa de Maquiavel para recuperar a imagem positiva da igreja e das nobrezas, e que vai funcionar, sobretudo na França vai funcionar bem isso. Apesar de ser espanhol esse camarada. Mas vai funcionar porque nós temos um Maquiavel ali do século XVI, um rompimento da política com a religiosidade, e na França, principalmente, nós temos um processo de unificação posterior, com o absolutismo francês. E aí tem o cardeal Richelieu, por exemplo, que é aliás, um leitor assíduo de Maquiavel, diga-se de passagem, viu? O Richelieu, que é o tutor, né, de certa maneira, aí do Rei Sol, né, da França, do Luís XIV. O 14 ou 16, o Sol? Vixe, eu acho que é 14. Eu acho que é o 14, né? Enfim. Acho que é. Enfim, mas ele é o tutor do rei da França, e ele é um representante da Igreja Católica, e ele incorpora nesse camarada que ele é um escolhido divino. Então ele vai falar: o Estado sou eu sou um escolhido de Deus, e blá blá blá, aquela história toda que a gente conhece. Então ele vai gerar um impacto muito forte nessa reformulação. E aí é onde também o catolicismo ele se torna uma referência de política prática também, a partir, inclusive, desse camarada, o cardeal Richelieu. E, inclusive, também, antes um pouco desse processo, nós temos a vinda dos jesuítas todos aqui para a colônia, que é também uma forma de recuperação de espaço de campo, né? A formatação de fiéis, né? Os jesuítas, quando vêm para cá. Você tem o padre Antônio Vieira, que é uma referência importantíssima no campo da política, os discursos de Antônio Vieira. Inclusive, tem um professor, meu orientador, o professor Marco Antônio Lopes, que é, aliás, sensacional, um baita um professor ali da UEL. E
Inclusive o Lucas, da filosofia, se não me falha a memória, o trabalho de conclusão de curso dele era sobre os discursos do Antônio Vieira, do padre Antônio Vieira aqui, que era também orientado pelo mesmo cara, o Lucão da filosofia. Enfim, mas é um estudioso importante nessa linha, né, dessa tradição política clássica e tal, não sei o que, enfim. E o Antônio Vieira tem essa roupagem política também. Então, a Igreja Católica ela assume esse caráter também de uma política prática e não e atuante, extremamente atuante também. Então, seriam alguns elementos assim para a gente trazer para o campo dos séculos posteriores. E eu diria que Maquiavel foi compreendido de fato, acho que a partir das revoluções burguesas ali, então do século XVIII para frente, no finais do século XVIII para frente, que daí ele foi entendido, foi compreendido o que de fato ele queria falar, sobretudo em relação ao Estado e a necessidade de um Estado laico, não um Estado religioso. E aí, a partir das revoluções burguesas, nós temos a constituição dessa lógica de Estado que nós temos hoje, e que aí, em relação ao Estado, nós temos vários personagens importantes que vão esmiuçar isso no mundo mais contemporâneo, como Max Weber, né, na sociologia, o próprio Norberto Bobbio, que eu acho que é a principal referência, né, sobre Sim. noções de Estado e tal, que vai, volta e meia, incorporar tanto elementos de Thomas Hobbes quanto elementos aí de Maquiavel sobre essa lógica de Estado. Claro, mas como diz, dá para a gente aplicar totalmente a teoria de Maquiavel nesse momento? Alguns personagens históricos também tentaram. O próprio Napoleão, né, tanto que ele tem uma obra... Eu tenho aqui, cadê? Eu acho que está ao alcance da mão essa... da Martin Claret. É bem fraquinho esse treco aqui. Mas comentários de Napoleão e também da Rainha Cristina da Suécia. Enfim, o Napoleão, ele fala, né, ele cita aqui nesse livrinho, que Maquiavel é o seu livrinho de cabeceira, né? Então, ele vai utilizar com frequência. Então, Napoleão lendo Maquiavel. Reza a lenda que o Hitler lia também. O Bush. Mussolini também. Mussolini, ele fala... Só gente boa. Em vários momentos, só gente fina. Só gente fina que lia. Mas esse é o problema, talvez. As pessoas, entre aspas, boas, elas não leem Maquiavel. Então é importante ler Maquiavel. Maquiavel é fundamental. Qualquer um sujeito, se você é garotinha, um dia quer chegar à política, sobretudo, leia Maquiavel antes, mas leia com atenção, porque senão você vai acabar cometendo atrocidades ridículas como esses exemplos aí cometeram. Para você evitar esse tipo de coisa, mas você entender como que funciona a política. E aí e sobretudo, acho que talvez o ponto principal que Maquiavel nos deixa nesse campo é entender a política de forma humana. Política é humanidade. Política não tem nada a ver com divindade. Política não tem nada a ver com bondade. Política vai envolver interesses, vai envolver, como disse, desejo, vai envolver disputas, vai envolver ego, vai envolver um monte de coisas. Então, por isso, Maquiavel nos apresenta uma política prática. Como que a política funciona de fato? Né? E aí tem várias situações que ele se depara com situações ao longo das obras, e ele vai descrevendo. Nas cartas que eu falei com um amigo dele, ele descreve uma situação que ele teve que ir a Nápoles. E Nápoles tinha o rei de Nápoles na época, que é um rei que ficou louco, que, quer dizer, já era louco, né? Nunca deixou de ser, mas ele fica maluco lá, e Maquiavel ia ter que representar Florença nesse lugar, e esse cara também se assumia como muito religioso, se não me falha a memória, era o Ferrante, o rei Ferrante, o nome dele, e ele, como era muito religioso, ele ficou conhecido como muito religioso e extremamente violento. Era extremamente violento esse maluco. E o que ele fazia? Quando ele matava um de seus inimigos, ele empalhava esses caras. Essa história é real, né? Ele empalhava esses caras e ele foi construindo na sua sala de recepção dos seus parceiros ou não políticos. Ele foi empalhando esses caras e montando uma santa ceia. O rei, sentava no lugar do Cristo, né, de Cristo, e os apóstolos eram seus inimigos, que foram mortos por ele e empalhados por ele.
E aí, quando ele tinha que receber alguém para falar, discutir parceria ou qualquer coisa nesse sentido, ele recebia esses caras ali. Quando ele fica doido, mais louco do que já era, né? Claro, ele começa a fazer suas refeições ali, ele conversava com esses caras. E Maquiavel se depara com uma situação de extremo desespero, por causa que ele ia ter que ir lá negociar com o Ferrante, com o rei de Nápoles, e ele não sabia se ele ia ser empalhado, tá ligado? Você, de repente, eu vou ser o cara João, de boa. eu vou ser o João do rolê ali, o Tomé, sei lá, qualquer um dos apóstolos. Então, quer dizer, com esse exemplo, com essa história, eu acho legal, eu sempre conto também para os alunos das histórias, porque para deixar bem claro isso, Maquiavel não fala de uma política idealizada, essa política que a gente vende e fala, ai, como a política é linda, ai, a administração das vontades sociais e tal. Não, Maquiavel fala daquilo que acontece de fato. E a política ela é corrupta, a política ela é mesquinha, envolve egos, enfim, uma série de elementos estarão envolvidos aí nesse ponto. Beleza? Então, é por aí. Não, eu tô falando assim, e é muito legal você falar disso, porque aí eu consigo perceber, assim, no seu tom de voz, no gesto e tal, o quanto isso é da hora pra você, né? E aí eu queria, assim, já pegar esse gancho de tudo que você tá falando, nas histórias que eu tô ligado, você já me contou que você fala em sala, e eu queria te perguntar, assim, algo que já é saindo da filosofia barra pro seu pessoal, que como que o Maquiavel ele acabou assim impactando a sua própria vida, assim, o Osmar, o que o Maquiavel trouxe para você? Essa pergunta eu tô fazendo para todo mundo que eu tô entrevistando aqui no Papo de Filósofo, porque eu acho que é uma das coisas que mais, assim, eu sinto falta dentro de sala de aula, que é contar para os alunos como que o filósofo impacta a sua vida direto, sabe? Então, conta aí para mim, conta aí para a galera, o que o Maquiavel mudou, o que ele reforçou, o que ele quebrou dentro do Osmar, o que ele te trouxe, assim? Sim. Bom, primeiro, Maquiavel, ao ler Maquiavel, né, no caso, eu senti muita identificação com ele. Já deixo claro, não no aspecto violento, viu, pessoal? Não com a violência em si, mas, sobretudo, na praticidade e na interpretação que ele tem de ser humano. Né? Quem somos nós? Né? Então, o ser humano é um ser imperfeito, é um ser com uma série de limitações, um ser, como diz, que engana, é um ser que mente. E eu concordo com ele, todo mundo mente, em maior ou menor medida. Claro que tem situações que são prejudiciais e tem outras que não são prejudiciais. Mas isso é de quem está envolvido nas questões. Então, se sou eu com você, se sou eu com a minha família, se sou eu com as pessoas que trabalham comigo, enfim, são em todas as relações, e aí eu gosto também de citar um outro autor contemporâneo da sociologia, chamado Erving Goffman, que ele vai falar, por exemplo, das identidades, ele fala da identidade virtual e fala da identidade pessoal. A virtual, Toninho, é aquela que eu crio sobre você, a partir daquilo que você me mostra, aparência. Então, eu imaginei que o Antônio é assim. Claro que nós reforçamos essas aparências. Nós percebemos, de certa forma, o que estão percebendo de nós e nós vamos reforçar. Mas, para todos os efeitos, quem criou essa imagem sobre você fui eu. Então, essencialmente, a culpa é minha. Se porventura nós passamos a ter uma relação mais próxima, existe uma tendência muito forte de quebrar um pouco essa imagem. Sacou? Isso acontece, eu até brinco com os alunos, que isso costuma acontecer nos relacionamentos. Quando você está apaixonado por alguém, você se apaixonou por uma aparência, por uma identidade virtual que você mesmo criou alimentada pelo aquilo que a pessoa te ofereceu. Quando você começa a conviver com essa pessoa, está namorando com a pessoa, você começa a perceber que essa pessoa não é bonita o tempo todo, não é simpática o tempo todo, não é cheirosa o tempo todo, não está de bom humor o tempo todo. E aí você começa a gradativamente quebrar essa imagem, e aí você tem a identidade, ou se aproxima da identidade pessoal. Porque a identidade pessoal ela jamais será conhecida totalmente pelo outro, somente por nós mesmos. Que é aquilo que você pensa, o que você está pensando agora. Eu não sei, não tem como saber o que você está pensando agora. De repente você está pensando, porra, que bosta que ele está falando. Nada a ver, está viajando. Pode ser, não sei, não tem como saber. Beleza? Então,
nesse sentido, e daí eu associo os dois autores, que eu acho que são autores que, de certa forma, estão conversando um com o outro, eu acho que eu acabo me identificando bastante com essas questões. Porque eu, em geral, eu sou muito prático nas relações que eu tenho. Então, eu costumo falar o que eu quero falar, claro que não o tempo todo, né? Porque esse... Não que você ainda tem emprego, né? Exatamente, senão você não tem emprego, senão você, dependendo da situação, você não tem nem amigos, né? Se você falar tudo que você pensa o tempo todo, né? Porque essa pessoa seria, obviamente, que insuportável, né? Eu acho que eu gosto muito, por exemplo, muito mesmo, dessa lógica da economia da violência, claro que não uma violência física, obviamente, eu não estou falando disso, mas eu gosto em algum momento nas relações que eu estabeleço, eu sei que é necessário eu te dar uma patada para você ficar esperto e você perceber com quem você está se relacionando, você perceber que você não pode fazer tudo que você quer na vida, né? Que eu não sou seu pai, por exemplo, isso é comum entre os alunos. Eu gosto muito de brincar, eu gosto de piada, eu gosto de dar risada, né? Como eu disse nesses últimos, desde que liberou a máscara, eu nem dei aula, mas foi só stand-up, foi só zoeira, de tão feliz de não estar usando máscara. Enfim, mas de vez em quando eu brinco, mas só que tem um momento que tem que falar sério. E aí o aluno tem que a pessoa tem que se, não só o aluno, né? Mas a pessoa tem que se colocar no lugar dela. Então, de vez em quando, você dá no meio da pessoa, acho que é importante também. O que mais que eu acho que eu poderia falar aqui? Outras influências. Eu acho que, sobretudo, na praticidade, né? E ver a realidade, ver a vida de forma realista também. Eu acho que eu sou uma pessoa muito realista. Não idealizo grandes coisas, assim. Não que eu não tenha idealizações, não tenha sonhos, não nesse sentido. Mas eu não espero muito das pessoas, né? Eu não fico falando, nossa, mas pô, eu sou amigo do Toninho, pô, o Tony fez tal coisa, ele não me convidou. Não, velho. Eu acho que as pessoas são e elas fazem o que elas conseguem fazer, o que elas estão a fim de fazer. E eu sou assim também. Né? Eu não vou fingir o tempo todo. Eu finjo quando me convém fingir, né? Quando eu preciso. Como disse a lógica talvez em alguns momentos a lógica do emprego, porque aquele momento exigia isso. Mas o tempo todo não, né? Então eu acho que nas relações, sobretudo, eu não espero muita coisa das pessoas. Eu acolho aquilo que a pessoa me permite, né, acolher. E quanto menos eu esperar do outro, menor é a decepção. Porque fatalmente essa pessoa vai pisar na bola com você. Qualquer pessoa vai. Nós sempre fazemos isso. Isso é humano. Então eu acho que Maquiavel ele vê o ser humano de forma muito clara e muito, muito simples. O ser humano eu acho que é menos complexo do que parece. Né? Nós temos medos, nós temos angústias, nós temos vontades, e é isso, a gente tem que lidar. A nossa cabeça, a nossa experiência de vida é um turbilhão, né? São expectativas de tudo quanto é lado. E como lidar com esse turbilhão, né? Eu prefiro da forma de Maquiavel, de forma prática. Né? Sem muito, pô, errou, traiu, pô, traiu. Você traiu fulano. Traiu, e aí? É a pior pessoa do mundo? Não é a pior pessoa do mundo. Se deixou levar por aquela situação naquele momento. Então, enfim. Então, eu acho que em geral, nós temos uma leitura muito, muito moralista da vida. E Maquiavel, ele quebra essa lógica. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, os pontos que mais me impactam são dessa forma. E aí uma tentativa também de adaptação da lógica de fins e meios também. Que claro que Maquiavel, ele não... Isso é só fazer um adendo. Maquiavel, ele não sugere os fins e meios para todas as questões. Não se aplica a tudo. Ele está falando de um contexto muito específico. Né? Então, os fins justificam os meios dentro de um contexto. Né? A relação entre estados. Mas dá para aplicar numa vida cotidiana? Dá. Mas não significa que você possa fazer qualquer coisa. Não é disso que se trata e não é isso que o autor vai falar. Enfim, acho que na minha vida acho que é isso. E já, então, entrando nesse nosso caminho de reflexões finais aí, deixa pra galera indicações de livros, séries, filmes, músicas,
você acha que é legal para ilustrar o pensamento de Maquiavel, questionar o pensamento de Maquiavel, reforçar, enfim, esse tipo de entretenimento ou até mesmo de cultura, né, que a gente vai acessar aí para conseguir fomentar essa discussão do Maquiavel? Sim. Bom, ó, primeiro, de forma mais acadêmica, o que eu indico para a leitura é o... Cadê? Ah, tá aqui embaixo. É o Skinner, aquele livrinho pequeno que eu mostrei, tem um outro aqui também. Na verdade é o mesmo, esse aqui, só são edições diferentes. Vou mostrar esse aqui que eu vou mostrar. Esse aqui, que é do Quentin Skinner. Deixa eu virar. Isso é bonitinho. É bonitinho, né? Editora brasiliense, boa editora. Esse cara é um dos grandes, talvez um dos principais estudiosos de Maquiavel, e ele vai esmiuçar bem, não só em Maquiavel, Thomas Hobbes também, ele é um intérprete aí dos pensadores da política. Mas eu indico por causa que ele vai esmiuçar bem assim, o pensamento, contexto e tal, então ele facilita bem a interpretação. Esse outro aqui, da LPM, ele é o mesmo livro, só que ele é mais baratinho, então é livreto de bolso. Livreto de bolso também. Eu não sei quanto é que tá hoje, mas deve ser, sei lá, uns 15. É um livrinho barato. Ainda sobre comentaristas de Maquiavel, eu gosto desse aqui também, que é o Sebastian de Grasse, que é Maquiavel no Inferno. É um livro mais extenso também, que é bem legal esse livro. Que daí ele vai falar sobre essa composição, essa construção do antimaquiavelismo, tal. Então Maquiavel estaria hoje no inferno, será? E aí é legal também. E aí eu comungo bastante com essa ideia de Maquiavel. Maquiavel tem passagens que ele fala que entre céu e inferno, se for olhar para quem foi para cada lado, ele prefere estar no inferno, porque os caras que dizem estar no inferno são mais legais, são mais interessantes para o campo da política, claro, ele está falando disso. Porque Maquiavel ele fala o tempo todo sobre a exemplaridade, os mestres do passado. Isso é um ensinamento fundamental para a molecada. É fundamental que a gente estude o nosso passado, para entender, não para copiar, mas para entender o que aconteceu, as coisas como aconteceram, para que a gente não fique repetindo as mesmas cagadas que a gente faz hoje, que os caras fizeram lá no passado. Então, pegar aquilo de bom que foi feito e pegar aquilo de ruim e usar como aprendizado. Então, ele que é uma tradição humanista, né? Os humanistas fazem isso o tempo todo, retomando o passado. Então, acho que é fundamental. A série, os Borgias, ou The Borgias, né? Há tempos atrás tinha na Netflix, eu não sei se tem ainda, os Borgias. É bem legal, se não me falha a memória, são 3 ou 4 temporadas, que é bem legal, vai apresentar vários personagens que a gente vê no Príncipe, beleza? A Catarina Sforza, o Cardeal Sforza, a família Orsini, a família Borgia, o próprio Maquiavel aparece como um interlocutor conversando e aconselhando em alguns momentos o César Borgia, coisa que não aconteceu na realidade, tá? Só que o seriado faz essa adaptação. Enfim. O que mais? Música, tem Criolo, vai falar, tem um trechinho que ele fala, né? Como que é o nome da música mesmo? Convoque seu Buda, não é? Convoque seu Buda, isso. Ele vai falar sobre Maquiavel e é legal interpretar o trecho. Eu não separei o trecho aqui, mas o trechinho que ele vai fazer ali, que ele fala Maquiavel nessa leitura, aquele trecho tem muito a ver com os ensinamentos de Maquiavel ou a utilização da violência de forma desenfreada. Então é importante entender, é um camarada aqui também que demonstra ter leitura, e ele fala de Maquiavel, ele fala de Foucault, ele fala de outras figuras aí. Foi o primeiro vídeo do meu canal. Foi o primeiro vídeo? Que massa. Uhum. A gente tem que combinar uma hora, pegar umas músicas aí e dar uma discutida, né? Uma viajada sobre isso também. Enfim, filme, cara. Você falou também do filme dos Jogos Vorazes. Deixa eu ver, não me vem nenhuma cabeça assim imediatamente. Eu tenho uma série para indicar também, para falar disso, que, é sensacional, chama House of Cards. Eu ia falar agora. Você falou sério, eu lembrei. Não, mas tudo bem. Esse é totalmente, né? Totalmente Maquiavel. A utilização prática da política, sem ter medo de determinadas ações, sem ter medo da repercussão, e aonde entra a lógica dos fins e meios de Maquiavel, né? Então, se o sujeito
tiver sucesso, isso é um ponto importante. Se você obter sucesso com a ação realizada, os meios que você utilizou não serão julgados. Agora, se você utilizou de meios imorais e não conseguiu conquistar, aí você vai ser julgado. Então, é simples, né, cara? É só a gente pensar no contexto atual. A gente vê, por exemplo, a guerra Ucrânia e Rússia. Beleza? Para aqueles que são pacíficos, como nós aqui, imaginar um contexto de guerra, nós vemos um problema. Mas tudo tem a ver com a forma como você divulga, como você apresenta. Os Estados Unidos ficaram ali no Oriente Médio tacando bomba para lá e para cá, e atacando o Afeganistão, o Iraque, a porra toda, durante 20 e tantos anos. E todo mundo achou bacana. Por quê? Pela forma como você apresenta. A roupagem que você dá. Aquela ideia de herói. Somos os heróis, né, do mundo. Estamos aqui democratizando, estamos lutando contra os inimigos terroristas e tal. Então, quer dizer, a forma como você vende é mais legal. Agora, os russos não. Eles não estão fazendo isso. Né? Não estou falando, claro, que eles estão certos ou não, mas só que são guerras, ambas matam pessoas inocentes, inclusive vários inocentes, a maioria são inocentes, só que uma guerra a gente aceita e outra guerra a gente não aceita. Por quê? Então esse ponto é importante também, a gente pode pensar o contemporâneo. Né? Até porque, assim, hoje a famosa guerra de narrativas também comanda muita política, né? Exatamente. Osmarzito, meu querido, olha, o papo foi e tá maravilhoso. Já fica estendido o convite para uma próxima, e aí a gente vai falar mais além de filosofia também, vamos falar depois mais de sociologia também. E eu quero deixar aqui os meus agradecimentos gigantescos a tudo que você falou aí. Muito obrigado pela contribuição, tenho certeza que a galera curtiu pra caramba. Siga aí, povo, ó, o username, o arrobinha do Osmar Boeira. O Osmar tá aí presente nas escolas de Londrina e região, falando de filosofia e sociologia. E Osmar, mano, muito obrigado mesmo, de verdade, sempre parceirão, ajudando aí. Deixa sua saudação pra galera, dá a sua despedida, e eu deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento. Opa, que isso. Bom, primeiro eu que agradeço, né, o convite, e já fica também o aceite para os próximos aí. É só questão da gente acertar a data e é nóis, tamo junto. E para a galerinha, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco, né? Tem muita coisa para saber de Maquiavel, tem muitos detalhes. Seria impossível a gente colocar tudo aqui. Eu, inclusive, separei uma penca de livros. Você tá de livro, um monte de livros de Maquiavel. Eu falei assim, vai que eu leio um trecho de cada um. Não foi possível. Então é muita coisa, são muitos comentadores, enfim. Mas espero que tenha clareado alguns elementos para quem está vendo, sobretudo para aqueles que conhecem pouco, né, sobre Maquiavel, e que vocês tenham aprendido, que vocês consigam aproveitar bem. Um autor interessante para utilizar, né, em redações, por exemplo. Né? Então, se usar bem, fica bem legal, fica uma argumentação sensacional. Né? Enfim, mas usa direito, hein, moleque? Não vai fazer cagada aí. Não vai fazer cagada aí. Mas, enfim, é isso. Espero que tenham gostado. Curtam de montão e sigam aí, continuem acompanhando o canal do Tunico, que é um canal muito bom. Os próximos, a galera que já gravou e a galera que vai gravar ainda são sensacionais. E precisando, dá um grito lá. É nóis. Galera, ó, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Muito obrigado ao Osmar. Não se esqueça de deixar seu like no canal, se inscrever, ativar o sininho. Essa parte é muito importante pra gente. Aí, se você... E dá dislike também, que gera engajamento. É verdade, like, se você dislike. Não gostou, não vai com a minha cara, pode dar dislike. Não ligo, não. Que gera engajamento para ele. Isso é bom. Gera engajamento, comentário. Coloca uma letra em cada comentário. Isso aí gera engajamento. E, ó, para quem curte o projeto, não se esqueça, ajuda a gente também a partir do Apoia-se aqui embaixo, apoia.se/suafilosofia. Ou se você não tiver afim de fazer o cadastro no Apoia-se, doa pelo Pix. Ou se não tiver grana, eu sei que a situação tá difícil, divulga pra galera e ajuda esse projeto aí. Demorou? Valeu, Osmar. Falou, povo. Até mais. Fiquem com a vinheta. Tchau, tchau.